Estados Unidos e China anunciaram um recuo, uma trégua temporária, como trégua temporária, evidentemente, na guerra comercial iniciada pelo Trump. A diminuição nas tarifas por 90 dias, esse é o conteúdo da trégua, causou reações positivas em mercados ao redor do mundo, mas ainda há fortes temores em relação ao que vem pela frente. Confira. Os 3 índices de Nova York subiram logo depois do anúncio da trégua feita na manhã dessa segunda-feira. A Nasdaq foi o maior destaque, com alta de mais de 4%, seguida pela S&P 500, que subiu 3%, e o Dow Jones, que ultrapassou os 42 mil pontos. As bolsas da Alemanha, Japão e China chegaram a ultrapassar os valores de 1º de abril, véspera do anúncio das tarifas universais de Donald Trump. O FTSE 100 do Reino Unido também subiu, mas ficou abaixo do valor daquele dia. O mercado viu a mudança de postura das duas potências com bons olhos, mas ainda teme a imprevisibilidade das decisões de Trump. O setor espera um detalhamento dos próximos passos sobre as tarifas e novos avanços nas negociações, tanto com Pequim quanto com outros países. A medida é um recuo de Trump, que afirmava que não iria reduzir as taxas contra a China. Depois do acordo dessa segunda, o republicano já adiantou que os impostos para produtos chineses não devem retornar ao patamar dos 145%, mesmo com possíveis impasses comerciais. We're not looking to hurt China. China is being hurt very badly. The relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. Desde o dia 4 de fevereiro, Trump impôs tarifas contra a China, ou seja, para mercadorias produzidas no país 5 vezes. As duas primeiras, de 20%, vieram como retaliação ao que o governo americano chama de inação de Pequim, para frear a entrada de fentanil nos Estados Unidos. Em 2 de abril, Trump anunciou mais 34% para os produtos chineses, totalizando 54%. Poucos dias depois, com as retaliações de Xi Jinping, as tarifas saltaram para 145%. The consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. We do want trade, we want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. Nas negociações ocorridas em Genebra, na Suíça, os dois lados concordaram com uma redução nas taxas por 90 dias. Os cortes foram de 115% para ambos. Nos Estados Unidos, foram mantidas as chamadas tarifas do fentanil de 20% e apenas 10% nas tarifas universais. Na China, os impostos contra os americanos serão de 10%. Além disso, medidas não tarifárias de Pequim contra empresas, por exemplo, também serão suspensas ou removidas. Conversas para um acordo mais amplo serão feitas ao longo desses próximos 3 meses. As mudanças tarifárias passam a valer já nesta quarta-feira. Rodrigo, começando por você aí em Xangai. Evidentemente, há uma expectativa e um grande grau de ansiedade. Depois dos 90 dias vem o quê? Por isso é tão importante a gente fazer a seguinte pergunta: quem piscou primeiro? Talvez a partir daí a gente consiga averiguar como cada um se sente nessa negociação. Vamos lá. Antes, deixa eu só complementar um pouquinho o que o Lorival falou. Quando o Lula se compara com o governo chinês, isso é um pouco ofensivo aqui na China. Né? A China tem essa coisa do excepcionalismo chinês, de que o que importa realmente é a China, então essa ideia de alguém se comparar a um processo histórico chinês é um pouco ruim. Eu sempre começo dizendo que, sempre começo uma palestra brincando, dizendo que a China é o país mais capitalista do mundo, e o Lorival tem razão nisso. A China é bastante agressiva comercialmente. Né? Não se trabalha de domingo a domingo, contudo. A gente brinca aqui dizendo que é 996, né? De 9 da manhã a 9 da noite, 6 dias por semana. Mas tem direito trabalhista, alguma coisa. Em relação a quem piscou primeiro, eu acho que não pode... Importa pouco, mas parece que foi a Casa Branca. Né? A China é super pragmática nesse sentido. Você pode ver que para a China, essas questões de negociação são negociações que têm que atender a ambas as partes.
E, no fundo, o que houve foi uma redução de 115%, né? De cada lado, ou seja, completamente equânime. Isso atende completamente os desejos chineses. Obviamente, vai gerar uma explosão, né, de pedidos nesse momento, porque ninguém sabe o que vai vir depois de 90 dias. Obviamente, não vai voltar a nada do gênero. Eu acho que vai ter... Essas tarifas vão acabar ficando, né, se não forem diminuídas. Mas o grau de incerteza explodiu. E esse grau de incerteza não volta, ou seja, as coisas não voltam ao normal. A gente não volta a um mundo de livre, mais ou menos, de comércio mundial previsível. Os Estados Unidos, mesmo que tenham piscado nesse momento, eles continuam detendo o poder de criar incerteza nos mercados globais e estão dispostos a usar, né? Essa coisa de fentanil é puramente desculpa, porque, na verdade, a maior parte é a exportação de produtos químicos normais, que os Estados Unidos podem acabar a hora que eles quiserem, mas não vão, porque são produtos importantes para vários outros medicamentos e outras cadeias de produção. Então, não é uma questão da China fazer isso. A China não exporta fentanil, acho que as pessoas não entendem isso também. Ela exporta produtos químicos que alguns laboratórios clandestinos acabam usando para fazer fentanil. Mas isso não é um problema chinês, e se os Estados Unidos quiserem acabar com isso, eles acabam amanhã. Mas vão criar problemas em várias outras cadeias. Eu acho que ainda vem muita coisa por aí. A desestabilização gerada pelos americanos não acabou nesse processo, mesmo que as tarifas continuem da forma que elas estão. Ainda vem alguma desestabilização por aí, e os Estados Unidos ainda vão ter passos e ainda vão provavelmente piscar, porque, de novo, os danos sobre a economia americana batem na política americana muito mais forte do que os danos da economia chinesa batem na política chinesa. Eu vou pular o Américo rapidamente só para ver a visão de Washington a respeito da mesma questão. Como é que o Washington acabou se enxergando dentro dessa negociação, Tiago? Como quem estaria perdendo mais? Olha, a pressão em cima do Trump estava muito, muito forte, mas principalmente a pressão em cima do Scott Bessent e do Lutnick, nessas últimas semanas, que eles estavam sofrendo com uma enxurrada de pedidos de audiência, de reuniões de empresas dizendo que a situação deles estava se tornando caótica. Mas o consenso geral é que o Trump ele é imprevisível no ataque, mas ele é muito previsível na defesa. Então, à medida que ele dá prazos para que ele possa sair da situação que ele mesmo criou de uma forma que soa um pouco mais estratégica. A percepção de Washington, até mesmo de pessoas no governo, é que a situação criada pela Casa Branca se tornou insustentável por diversos fatores. Não afirmam publicamente, nunca irão fazer isso, que houve um erro de cálculo próprio, mas a China parecia estar mais bem informada sobre a forma que o Trump iria tratar esse assunto do que muitas pessoas em Washington, porque eles ficaram calmos. E um dos comentários que foi feito aqui por um diplomata europeu era que a China estava muito de olho no comportamento da Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, na forma como ela negociou com o Trump. Porque eles entenderam que ela trouxe o método de negociação ideal com o Trump, que é concordar com ele, deixar acontecer, ficar quieto e esperar o momento onde ele mesmo vai desistir do processo que ele aplicou. Pareceu que funcionou assim. E o que vai acontecer daqui por diante, eu concordo completamente com o professor Zeidan, não vamos voltar àquelas tarifas que tinham. O Trump ele vai cantar a vitória nessa história, provavelmente vai baixar um pouco mais ao longo desses próximos 90 dias, e ele provavelmente vai dar mais 90 dias de observação e trabalhar com prazo nessa linha. Américo, agora sim, se desculpa eu ter pulado a tua vez, é porque a dualidade ali China e Estados Unidos era óbvia. Américo, se a gente tenta considerar como que os chineses enxergam esse período à frente, não só os 90 dias, mas como o Tiago já insinua, 90 mais 90. Há uma percepção a partir daí de onde você está como repórter. Qual é o endgame dos chineses? Qual é o ponto que eles querem chegar?
Aqui eu tive a oportunidade de conversar com alguns executivos e empresários chineses que participaram ontem, ainda segunda-feira aí para vocês, do Fórum Empresarial Brasil-China. Eles normalmente são muito reservados, falam pouco, não querem gravar entrevista, por exemplo, mas aqueles com os quais eu tive a oportunidade de conversar passaram alguns sinais. Em primeiro lugar, ficaram satisfeitos com esse acordo e acharam, obviamente, que foi uma vitória da China. Eu digo obviamente porque eles não iriam criticar aqui na própria China o governo. Então, eles deixaram claro que foi satisfatório para eles e que foi um passo na direção certa. Gostariam também de que esse acordo fosse um acordo mais permanente. Pelo menos foi isso que eles externaram quando conversei com eles, quando tive a oportunidade deste contato, que eles gostariam que esse fosse um acordo mais permanente e, se possível, com taxas ainda menores, porque se você levar em consideração, cortamos bastante, os dois lados concordaram em cortar 115 pontos percentuais essas tarifas, que era um número extraordinário, que na verdade embargava qualquer tipo de comércio, mas 30% ainda é uma tarifa alta para os produtos chineses. Então os chineses demonstraram ali alguma esperança de que podem eventualmente melhorar este número. Se isso vai acontecer ou não, ninguém se arriscou a fazer qualquer tipo de previsão, obviamente, mas existe esse desejo pelo menos. Então, o que eu deduzo por essas conversas, Vaki, é que a China vai continuar nesses 90 dias tentando estabilizar o cenário e na perspectiva de alguns cortes futuros também nas tarifas, se não gerais, em alguns produtos. Tem essa palavra crucial, acho que para a nossa conversa. O Rodrigo já havia se referido a ela inicialmente. A gente não volta para o que era. O Tiago aparentemente compartilha da mesma opinião, não volta ao que era. O Américo usou a palavra agora estabilizar. Isso daí é simplesmente uma ilusão? Não, eu acho que tem que estabilizar, né? Eu acho que nenhum setor da economia, nenhum empresário consegue viver com essa incerteza, sem saber o preço daquilo que ele está investindo para produzir, comprando insumos. Como é que você vai comprar insumos, matérias-primas, componentes, partes, se você não sabe qual vai ser o valor final? Então, não tem como trabalhar desse jeito. A grande questão agora que vai definir se desses 30% os Estados Unidos ainda vão recuar ou não, se o Trump qual é o tempo que o Trump dá para o objetivo dele de reindustrializar os Estados Unidos? Porque se o que ele queria eram relações comerciais mais favoráveis aos Estados Unidos, nessa obsessão que ele tem na balança da conta comercial, de não ter déficits tão elevados, são 918 bilhões de dólares de déficit americano no ano passado, de maneira geral, com todos os países. Se for isso, se entrar em um comércio mercantilisticamente falando, mais favorável para os Estados Unidos, ele pode reduzir dos 30 para descer mais, de maneira que os 10 sobre os produtos americanos no mercado chinês também caiam, que é interessante para os americanos. Agora, se ele se fixar nessa ideia de uma reindustrialização que seja visível ainda neste mandato dele, ainda neste governo dele, aí provavelmente ele vai querer, no mínimo, esses 30% para aumentar as chances de haver mais deslocamentos, mais alguma movimentação no sentido de indústrias em direção aos Estados Unidos, chamada o onshore, trazer essas indústrias de volta, se essa for, de fato, a obsessão dele. E aí, o meu cenário é o seguinte: se ele se fixar nessa ideia da reindustrialização, o impacto negativo sobre a economia americana e, em termos de inflação, de recessão, e, consequentemente, o impacto político sobre os republicanos na eleição do ano que vem, que vai renovar toda a Câmara e um terço do Senado, será pior ainda. Rodrigo, por último, quando a gente assistiu no começo da nossa reportagem, as primeiras reações em Washington a respeito do anúncio da trégua, foi bastante destacada a expressão "não queremos o decoupling". Não queremos que as duas economias se desacoplem. Qual é o tamanho do estrago? Estão desacoplando? Bom, estão desacoplando. O tamanho do estrago é monumental. A China hoje é 40% dos produtos manufaturados do mundo.
e é o grande mercado para você conseguir coisa barata. Você não vai fazer onshore dos Estados Unidos de produtos complexos que precisam de qualquer coisa barata que não envolva a China. Isso não existe mais. Desde peças para automóveis, peças para energia, para qualquer coisa. A China é o grande celeiro mundial capitalista de produção barata. Você pode ter algum reshoring de alguma produção no qual você poderia usar insumos chineses e produzir alguma coisa nos Estados Unidos? Até pode. Normalmente você precisa de anos para criar investimento industrial em larga escala, mas não existe nenhum país do mundo que pode competir com a escala chinesa em diversos setores industriais. A questão de roupa, tudo bem, isso vai para o Camboja, vai para o Vietnã, vai para o Bangladesh, isso não tem problema. Agora, produção barata, especializada, com alta tecnologia. Eu me lembro de visitar uma das grandes empresas de painéis solares na China, com a segunda melhor tecnologia do mundo. Eles falavam claramente que em 5 anos eles iam bater os alemães, que tinham a melhor tecnologia. As escalas chinesas são incompreensíveis para quem nunca pisou aqui no gigante comunista da Ásia. Eu tenho mais 1 minuto só, Tiago. Os americanos, de fato, provocaram decoupling? Provocaram sim. Na verdade, o Trump provocou esse decoupling porque ele foi com tudo, ele apostou numa estratégia e essa estratégia não vingou. E ele confiava tanto nessa estratégia que ele preparou pouco a saída para essa estratégia, e é o que nós estamos vendo hoje. Por quê? Por mais que ele volte ao que era antigamente, que eu acho mais difícil, vai sobrar resíduos aqui a pular dessas tarifas, o problema é a confiança. A confiança da estabilidade se foi. A retaliação para com marcas americanas no mundo já se estabeleceu. O mundo já percebeu que você tem que ter cuidado e que a amizade ou a estratégia não é mais tanto de longo prazo. Então, se instalou um clima ressabiado no planeta. E esse clima ressabiado, ele é a pior coisa que o mercado quer, né? Então, de fato, ele provocou isso, e desfazer isso é algo que você não decide fazer. Você tem que dar tempo ao tempo e esperar que o processo com novas lideranças daqui para o futuro reajustem isso.